E aí? Imagina só se alguém dissesse que a jornada do ninja mais famoso do mundo tá cheia de lições sobre fé, propósito e perdão. Acreditaria? Olha, pode parecer uma ideia meio maluca, mas é exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Vamos mergulhar no livro Naruto e a Jornada Espiritual para descobrir uma conexão que, sinceramente, ninguém esperava entre o mundo dos animes e ensinamentos bem profundos. À primeira vista, a gente olha e pensa, putz, misturar jutsu com versículos bíblicos, será que não é forçar um pouco a barra? Mas o livro que a gente está analisando hoje defende que não, que faz todo o sentido. A grande questão que ele coloca na mesa é, será que por trás de cada Rasengan, de cada batalha épica, existe uma verdade atemporal só esperando para ser descoberta? É isso que a gente vai investigar junto. E olha, a proposta do autor não podia ser mais direta. Como a gente vê aqui, a ideia é justamente essa: usar uma história que milhões de pessoas simplesmente amam como se fosse uma ponte para conceitos espirituais bem complexos. É uma abordagem super ousada, né? Que trata a jornada do Naruto não só como entretenimento, mas como uma parábola dos nossos tempos. Vamos ver como ele faz essa mágica acontecer. Para a gente entender essa conexão, vamos seguir um roteiro bem claro. Primeiro, a gente vai ver como que anime e espiritualidade podem andar juntos. Depois, vamos mergulhar de cabeça no coração da história, analisando 3 pilares: o poder dos laços, a fé que move o Naruto e o caminho super difícil da redenção. E por último, a gente junta tudo para entender o que seria esse tal de código espiritual de um ninja. Ok, vamos começar pelo começo, pela ideia central. Como é que é possível juntar um anime tão icônico com ensinamentos religiosos? A análise sugere que a ponte entre esses dois mundos é construída sobre valores que são universais para todo mundo. E o método para fazer isso é fascinante. A ideia não é forçar uma conexão, sabe? Mas sim mostrar como os dilemas do Naruto, a luta dele contra a solidão, a sua teimosia em nunca desistir, a busca dele por perdão, tudo isso ecoa questões que a gente encontra em textos sagrados. No fundo, a jornada do Naruto é como se fosse reinterpretada, sabe? Vira uma parábola poderosa para os dias de hoje. Agora sim, nosso primeiro grande tema. E é algo que define o Naruto desde o primeiríssimo episódio: a busca por conexão. Quem é que não se lembra do Naruto criança sozinho naquele balanço, só olhando os outros de longe? É essa dor inicial que serve de motor para ele construir os laços que acabam virando a sua maior força. É aqui que a análise traça um paralelo direto com as escrituras. A ideia do amor como o elo perfeito é usada para explicar a força quase sobrenatural dos laços que o Naruto cria. Não é só amizade, entende? É uma força que, segundo o livro, tem um poder de transformar e de redimir, capaz de quebrar ciclos de ódio que pareciam eternos. E o mais legal é que isso não fica só na teoria, não. A gente vê na prática o tempo todo a recusa dele em desistir do Sasuke, a empatia que ele tem e que transforma o Gaara de vilão para amigo, a lealdade absurda com os mestres dele, a relação com a própria Kurama e, claro, a formação do time 7. Cada um desses pontos é o tal do elo perfeito em ação. Mas só os laços por si só não são o suficiente para encarar o mundo ninja, né? E isso nos leva para o nosso segundo tema, a fé. E aqui a análise expande o conceito de fé para algo além da religião. Trata como aquela crença inabalável no futuro e em si mesmo, algo que o Naruto tem de sobra, mesmo quando tudo parece completamente perdido. O autor conecta a famosa determinação do Naruto, o jeito ninja dele, com este versículo superpoderoso. A frase "posso todas as coisas" vira tipo um eco espiritual do lema dele de nunca voltar atrás com a sua palavra. A análise sugere que, do mesmo jeito que a fé pode fortalecer uma pessoa, a confiança que o Naruto tem nos amigos e no seu propósito dá a ele um poder que vai muito além das suas próprias habilidades. E essa comparação aqui deixa a ideia bem clara. De um lado a gente tem a força do Naruto, que vem de dentro dele, e dos laços que ele criou. Do outro, a força que, segundo a fé, vem de uma fonte superior. O livro argumenta que, embora a origem seja diferente, o efeito é o mesmo. Uma resiliência que permite que a pessoa enfrente o impossível. É uma ideia muito poderosa, que mostra que a coragem pode ter muitas fontes. Agora, a gente chega num dos temas mais fortes e, sinceramente, mais dolorosos da série toda: o perdão. Pensa só, Nagato que destruiu a vila inteira, ou o Sasuke que traiu ele tantas vezes. A jornada do Naruto é definida por essa capacidade incrível, e às vezes até difícil de entender, de perdoar e quebrar esses ciclos de vingança. E mais uma vez, a análise encontra um paralelo nas escrituras. Este versículo fala sobre perdoar assim como fomos perdoados.
E o autor argumenta que o Naruto faz exatamente isso. Ele, que foi excluído, que foi machucado, escolhe oferecer compaixão em vez de guardar rancor, especialmente no relacionamento mais complicado de todos, o que ele tem com o Sasuke. A relação entre o Naruto e o Sasuke é o exemplo máximo disso. O processo é longo, é doloroso, começa com a traição, aí vem aquela busca incansável do Naruto, que culmina no confronto final, mas no fim das contas, o passo mais importante de todos é o ato do perdão, quando o Naruto escolhe ativamente quebrar o ciclo de ódio e restaurar aquele laço entre eles. Então, a grande lição aqui, segundo essa análise, é que perdoar não é um ato de fraqueza, mas sim a maior demonstração de força que existe. É o que quebra as correntes do passado. Ao perdoar o Sasuke, o Naruto não só salva o amigo, ele se liberta daquele ciclo de ódio que já tinha consumido tantos outros personagens na série. Ok, então, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. A gente viu como os laços, a fé e o perdão são interpretados de uma forma espiritual. O que começa a aparecer é uma espécie de código de conduta, um jeito ninja, que, no fundo, ressoa com lições espirituais muito profundas. Então, o que a gente tira disso? Vimos que o amor cria os laços que dão uma base para o Naruto. Essa base alimenta uma fé inabalável nele mesmo e nos outros. E essa fé dá a ele a força para buscar um propósito maior e, talvez o mais importante, para oferecer o perdão que cura e que traz esperança. Juntos, esses elementos formam o núcleo do jeito ninja dele. No final das contas, olhar para a jornada do Naruto através dessa lente espiritual muda tudo. Não é mais só a história de um garoto que queria ser Hokage. Vira uma alegoria universal sobre a nossa luta, sobre a resiliência contra tudo e todos e sobre o poder transformador da compaixão e do perdão. A história ganha uma camada totalmente nova de profundidade. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem fascinante no ar. Se uma história sobre ninjas pode carregar tanto peso espiritual, onde mais a gente pode encontrar essas lições atemporais? Talvez nas sagas de super-heróis, nas aventuras de fantasia ou até nas comédias que a gente adora. A grande arte, afinal, sempre acaba dizendo algo sobre nós mesmos. Fica aí a reflexão. Obrigado por acompanharem essa análise.